A gente parte agora para a nossa entrevista, agora são 20 horas, 15 minutos. Eu vou ler para vocês aqui o currículo dessa pessoa maravilhosa que está aqui comigo, um currículo vasto. Eu peço a sua atenção, por favor, não perca uma palavra do que eu vou ler aqui para você, porque depois a gente vem com a nossa entrevista. Participa conosco desse programa. Hoje eu vou entrevistar aqui a secretária, como eu já falei no início, na abertura do programa, a secretária municipal da Secretaria Municipal. Deixa eu ler aqui, vamos, porque senão me engancha aqui. Da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher. Vamos falar assim. O nome é muito grande, mas no decorrer do tempo a gente vai corrigindo, certo? E o tema que nós vamos abordar é o que a Secretaria, quais são as ações que a Secretaria Municipal do Direito da Mulher, de respeito às políticas para as mulheres, faz aqui em Aracaju, em benefício de toda mulher aracajuana. Então, hoje eu vou tentar trazer para você que não tem conhecimento, que não sabe que existe essa secretaria, qual o papel da secretaria, o que a secretaria faz. Tá? Começando o mês de março aí, que é o mês das mulheres, eu achei interessante a gente trazer uma mulher para abrir o programa e falar de assuntos que são pertinentes a você, mulher que está assistindo a gente, que está ouvindo também através da rádio. Nesse momento, eu vou conversar aqui com a doutora Elaine Cristina da Silva Oliveira, ela que é natural aqui de Aracaju, é graduada em Direito pela Universidade de Tiradentes, a UNIT, desde 2009, é especialista em Direito do Consumidor e possui pós-graduação em Direito Público e Governança Pública. Com mais de 15 anos de experiência profissional, desenvolveu uma trajetória consistente na advocacia, com forte ênfase em causas relacionadas à cidadania, relações de consumo, direito da família e atuação no setor público. Ao longo da sua carreira jurídica, desempenhou funções estratégicas em diferentes órgãos da administração pública, entre eles o setor jurídico da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, e da Secretaria de Estado da Educação aqui do Estado de Sergipe. Também atuou como assessora parlamentar de 2010 até 2018. Tá? O currículo é vasto, eu disse a você que eu ia ler e quero ler tudo. Eu faço questão de ler o currículo de todos os meus entrevistados. Eu acho maravilhoso, eu fico assim, extasiado com os currículos que eu recebo. Período o qual ela contribuiu para o desenvolvimento de políticas públicas e a construção de iniciativas voltadas à justiça social. Entre janeiro e maio de 2005, esteve à frente da coordenação geral do PROCON Aracaju, que ficava ali, não sei se ainda está ali na Barra do Maruína, depois você vai dizer para a gente, tá? Onde fortaleceu a defesa dos direitos do consumidor e ampliou o diálogo com a sociedade civil. Atualmente, está como secretária estadual do movimento Mulheres Republicanas do Partido Republicanos, posição em que trabalha para ampliar a participação feminina na política e incentivar a formação de novas lideranças. É membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, a ABMCJ, instituição que promove o fortalecimento da presença feminina no campo jurídico, isso é muito bom, é muito importante. Além de sua carreira profissional, dedica-se há mais de 18 anos ao voluntariado com causas sociais, reafirmando seu compromisso com a promoção da equidade e dos direitos humanos. E atualmente, para finalizar, atendendo a um convite da nova gestão do município de Aracaju, da prefeita Emília Corrêa, ela assumiu a responsabilidade de ser a primeira secretária da Secretaria Municipal de Respeito às Políticas para as Mulheres. Ou seja, a primeira secretária da primeira secretaria da primeira prefeita. Será que tinha como não ser uma mulher abrindo esse programa Conversa Aberta com eles? Lido isso. A partir de agora eu converso com Elaine Oliveira. Elaine, boa noite, seja muito bem-vinda ao programa Conversa Aberta com Regis. Eu quero antecipadamente lhe agradecer você ter aceitado o convite de participar desse programa, que já está virando uma marca em Aracaju, né? Esse ano o programa Conversa Aberta com Regis completa 3 anos de existência, e eu acredito que ao longo desses 3 anos a maior parte das pessoas que passaram aqui como entrevistadas foram mulheres. Então seja muito bem-vinda, obrigado mesmo por ter aceitado o convite, fique à vontade para poder completar aqui esse currículo, e se por um acaso eu li alguma coisa que estiver errado, me corrija, por favor. Não, Regis, que honra, viu? Muito obrigada pela oportunidade, a todos
que já acompanha o seu trabalho, que já conhece, né, aqui pela Rádio Jubileu e pela conversa aberta com o Regis, a gente só tem a agradecer. É uma honra, né, estar segunda-feira, né, iniciando o mês de março, o mês da mulher. É muito simbólico, realmente, né, mas estamos aí, né, para trazer as verdadeiras políticas públicas para as mulheres aracajuanas, para fortalecer cada vez mais as mulheres sergipanas. Então, vamos conversar com o Régio, de conversa aberta, porque é assim que a gente tem que ser, né? Com certeza. Que bacana. Elaine, eu começo a minha pergunta para você lhe fazendo a seguinte. Eu sei que para você, diante desse currículo todo que eu li aqui, você que já participou de várias, já atuou em várias situações. Ser secretária da Secretaria Municipal de Respeito às Políticas para as Mulheres é um grande desafio ou não? Esse está sendo até hoje, né, aos meus 46 anos, o meu maior desafio. Você iniciar, como você bem falou aí, né, a primeira secretaria, a primeira prefeita mulher. Então, assim, para mim está sendo o maior desafio, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto advogada, enquanto filha, porque quando a gente fala de mulher, né, a gente cuida também da gente enquanto mulher. E você tirar uma secretaria do papel, né, uma secretaria na capital sergipana, o menor estado da federação, onde você vê a vulnerabilidade social de várias mulheres, está sendo, assim, um desafio. E quando recebi o convite da nossa prefeita, no primeiro momento a gente aceita, né, porque a mulher quando olha ali, vamos lá, vamos, aceito, mas depois a gente começa a olhar, né, de dentro para fora, o quanto é grandioso esse trabalho e o quanto ele é desafiador. Instigante ao ponto de dizer assim: eu preciso estudar mais, eu preciso conversar mais, eu preciso ouvir mais, porque, como a gente bem fala lá na secretaria, temos uma advogada que a gente diz que mulher é um combo. Essa mulher, quando ela chega na secretaria, quando ela vai buscar o serviço público, são várias dores, né? E o município de Aracaju precisa estar preparado para receber, né, essa mulher. E a secretaria municipal, né, a Ser Mulher, ela precisa estar preparada diariamente para acolher essa mulher, para ter essa escuta humanizada, para que a gente possa entregar a política pública de acordo com a necessidade de cada mulher aracajuana. Que interessante. Elaine, me responde uma coisa. Claro, eu digo que eu sou muito do improviso. Tem perguntas que eu elaboro, mas de repente surgem perguntas na minha mente aqui. Eu digo, eu não posso deixar de fazer. Por que que só agora, aos 180, 70. 171 anos de existência, Aracaju, 170, né, porque foi criado no ano passado, por que só agora, aos 170 anos de existência de Aracaju, e a gente sabe que a maioria da população no mundo em geral é de mulher, e só agora, com 170 anos, surgiu a Secretaria de Política para as Mulheres? Eu não vou nem falar do respeito por enquanto, porque essa é outra pergunta que eu vou fazer depois. Mas por que só agora surgiu? Se Uma você mulher, for me responder, antes de você me responder, eu já vou dizer, se você for me responder, porque foi o fato de ser uma mulher prefeita, eu vou deixar que você responda. E aí eu então, Regis, complemento com isso aqui, vamos lá. pronto. Então, Regis, veja, como você bem falou, são 170 anos. E quando chega uma mulher, né, no município como prefeita, ela teve esse olhar. Foi uma promessa de campanha dela em fazer uma secretaria para as mulheres, né? Infelizmente, a gente vê o número de mulheres sendo assassinadas no nosso país e no mundo inteiro. Então, infelizmente, depois de 170 anos, é muita coisa. Chega a primeira prefeita mulher, ela chega com esse olhar de fazer uma secretaria, de abrir uma secretaria, abrir as portas do município e dizer assim: mulher, você agora tem uma rede para cuidar de você. Eu costumo falar, né, que nós mulheres, a gente tem esse olhar cuidadoso, esse olhar mais criterioso para com as coisas. E não poderia ser diferente com a prefeita. Emília, ela tem esse olhar humanizado pela profissão, pela formação, pela criação. Então, quando ela viu a necessidade realmente de colocar uma secretaria para cuidar especialmente das mulheres, e aqui a gente abre um leque para dizer assim, por que mulheres e não homens? Porque, infelizmente, para nós mulheres, para estar dentro dos espaços de poder, para a gente ter a nossa representatividade, a gente precisa estar sempre ali se afirmando todos os dias. Então, como você bem colocou, depois de 170 anos, para que tivesse, quantos homens já passaram como prefeito de Aracaju? Criaram coordenadoria, criaram diretoria, mas nunca uma secretaria.
Então, uma mulher prefeita, ela disse: não, eu vou criar uma secretaria, mesmo sem orçamento, no primeiro ano de governo dela, mesmo sem orçamento, ela buscou a criar essa secretaria. Então, é aquele olhar que eu digo, que a mulher, quando ela olha, ela vê o todo, ela vai olhando nos detalhes, e não poderia ser diferente com a prefeita Emília Correia. Interessante. Aí cabe a gente observar, diante de todos esses prefeitos que passaram por Aracaju, nenhum pensou na mulher, mas ao mesmo tempo, na Câmara de Vereadores, tinha mulheres também como vereadora. E será que ninguém deu o palpite ali para esses prefeitos que passaram e disse assim, olha, vamos pensar na mulher, vamos criar uma secretaria que realmente funcione. Será que ninguém teve essa ideia? Nem Emília, quando era vereadora? Então, quando a Emília estava lá como vereadora, ela que criou a Promotoria da Mulher lá dentro. A Procuradoria da Mulher foi ideia da prefeita Emília Correia, né? Ela, enquanto legislativo. Quando ela partiu para o lado do executivo, ela disse: não, se lá nós criamos, aqui a gente vai criar uma secretaria. Porque a gente entende essa necessidade das mulheres quando chegam em alguns determinados lugares, né, a forma da violência institucional que é causada para essa mulher. Então, você pergunta, mas o homem poderia ter criado quantas vereadoras? Se você olhar, são 26 vereadores, quantas mulheres tem lá? Muito pouco. Se não me engano, acho que, posso Quatro, estar errado, acho que três, 3, quatro 4. mulheres, isso, exatamente 4 isso. mulheres só. Exatamente isso. Então, Muito veja, pequeno. muito pequeno, não é? Então, ela quando chega no executivo, mesmo sem orçamento, com o orçamento da gestão passada, ela disse: não, vamos abrir. Foram 3 secretarias, e ela disse: eu preciso dessa secretaria da mulher para cuidar das mulheres aracajuanas. As mulheres, elas não precisam mais estar peregrinando na rede municipal. Ela sabe que vai ter uma casa, um local onde ela será acolhida, onde ela será ouvida e terá um tratamento humanizado. Interessante. Me fala uma coisa, agora eu vou fazer uma pergunta que essa acho que é crucial. Eu acho Vamos que lá. essa é pesada. Nasceu enquanto eu tomava banho. Ah, O programa aqui é tranquilo, assim, é não, bem à vontade. tranquilo. Essa pergunta surgiu na hora que eu estava tomando banho. Me responda uma coisa, Elaine. Quando se fala Secretaria Municipal de Respeito às Políticas para as Mulheres, isso significa dizer que antes de criar essa secretaria, essas políticas para as mulheres não eram respeitadas? Muito boa essa pergunta. Acredito, Regis. Eu acho que tudo passa pelo respeito, né? Eu acho que é uma palavra de ordem hoje na nossa sociedade para a humanidade, é a palavra de ordem é respeito. Eu acho que quando a gente traz essa palavra como algo determinante da nossa vida, para chegar na sua casa, para entrar na sua vida, a gente tem que entrar com respeito. Então, quando falo de política pública para a mulher, era sempre tratada de qualquer coisa, de qualquer forma. Não é? Eu sempre digo, por onde eu passo, por onde eu tenho passado, eu tenho chamado a atenção das mulheres nesse sentido. Quem estava falando por nós? Quem estava cuidando de nós? Eram homens. Nada contra vocês, homens. Eu acho que homens e mulheres devem e têm que estar sempre de forma ladeados. Mas, quando você fala do respeito, né, quando você impõe a palavra respeito, então eu acredito nessa fala, nessa palavra, como algo que pontuar em todas as esferas da nossa vida. E não poderia ser diferente para a criação de uma secretaria. Interessante. E quando a gente fala assim, a Secretaria de Respeito às Políticas para as Mulheres, o que a secretaria faz para que esse respeito seja garantido a essas mulheres? Justamente esse olhar e esse atendimento, essa escuta humanizada e qualificada, né. As pessoas quando chegam em determinado hoje está mudando muito, em algum equipamento público, né, questão de servidor, questão de tratamento, as pessoas chegam lá, não olha nem na sua cara, não lhe dá nenhum abraço, não olha, não procura entender a sua real necessidade. Então, um diferencial que na Secretaria da Mulher a gente tem buscado é justamente essa escuta humanizada e esse acolhimento com todas as mulheres que chegam lá na Secretaria da Mulher ou no CRAM, a gente começa a conversar com os nossos servidores, com os nossos assessores e colaboradores, para que eles tenham esse olhar e esse cuidado humanizado. Interessante. Então, isso significa dizer que essas pessoas que trabalham na secretaria, elas são treinadas periodicamente, capacitadas para poder dar o melhor para as mulheres que lá chegam, sejam Exa elas de um nível elevado, como aquelas de um nível menos elevado. Então, nós Porque temos um slogan lá, né, que é "a ser mulher não para e a ser mulher é para todas". A gente não faz a distinção.
Regis, e vocês mulheres que estão nos ouvindo aqui, se a mulher é negra, se é pobre, o tipo da mulher, não. A gente chegou, é mulher, será bem tratada. E os homens também, viu, homens? Vocês serão bem tratados lá, chegando à secretaria. Então, eu sempre costumo dizer, né, aos nossos colaboradores, aos nossos servidores, que na secretaria a gente precisa ter esse olhar acolhedor, que a pessoa que vai lá buscar, realmente ela está precisando de ajuda. Ninguém vai sair da sua casa para buscar uma política pública se realmente não está precisando. Então, o mínimo que a gente tem que fazer e tratar é com educação, né, com urbanidade e, acima de tudo, com respeito para aquela pessoa que vai chegar ali e buscar o seu direito à sua informação. Interessante. Elaine, me responde uma coisa. Além da mulher ir lá buscar aquilo que ela precisa, um atendimento personalizado, um cuidado, uma observação, vamos dizer, de algum tipo de tratamento que ela esteja precisando e talvez não tenha conseguido numa unidade básica de saúde. Além desses serviços que você vai falar para mim aí, muitos que a Secretaria tem desenvolvido, até porque o tema do nosso programa são as ações da Secretaria em benefício das mulheres. E a Secretaria tem algum tipo de palestra, treinamento, algum tipo de curso que é oferecido para essas mulheres? Para as mulheres que têm interesse em conhecer um pouco mais da Secretaria, ou um pouco mais até do município, um pouco mais de si? Então, Regis, e vocês que nos acompanham aqui, homens e mulheres. A secretaria, né, uma secretaria nova, agora no mês de março, ela completa 9 meses. E durante esses 9 meses, a gente costuma dizer o quanto nós fizemos ações e quanto a gente tem proporcionado levar o nome da secretaria e aproximar a população feminina cada vez mais do serviço público. A Secretaria da Mulher é uma secretaria que trabalha de forma transversal, com todas as secretarias, com a Secretaria da Saúde, com a Secretaria da Educação, com a Fundat, todas as secretarias, porque, como a gente falou aqui no início, a mulher é um combo. Então, quando essa mulher ela vem buscar o direito, que ela vem buscar algo para ela, não somente na secretaria, que é uma atividade meio, vamos dizer, mas na atividade fim, que é a saúde, que é a empregabilidade, que é a qualificação, ou o enfrentamento à questão da violência. Então, a gente trabalha de forma coordenada e em conjunto com as demais secretarias para que a gente possa entregar essa mulher. Hoje, né, da semana passada, antes do carnaval, nós iniciamos um curso de cuidador de idoso, em parceria com a Secretaria do Estado da Mulher. Então, lá a gente oferta cursos diariamente através da Fundat. Lá também nós temos os nossos cursos, né? Geralmente a gente vai buscar abrir turmas, né? Para a qualificação dessa mulher, para atendimento, para profissionalizar essa mulher e colocar no mercado de trabalho, ou aquecer o empreendedorismo dessa mulher. Quando ela vem ou numa situação de vulnerabilidade social, ou quando ela vem na questão do enfrentamento da violência. Então, lá, a gente abre o leque para essa mulher, a gente fecha, né, o ciclo para essa mulher, para que ela tenha um atendimento, para que ela possa se reestruturar, para que ela possa se inserir dentro do mercado de trabalho ou ampliar os seus negócios através do empreendedorismo. Então, é uma ação conjunta onde todas as secretarias, e a gente costuma dizer que a Secretaria da Mulher ela vai colocando um braço em cada secretaria para a gente puxar o melhor para entregar essa mulher que chega a ser mulher que é porta aberta. Interessante. Elaine, na semana passada, segunda-feira passada, eu entrevistei aqui uma advogada, doutora Beatriz Félix. E o tema da nossa conversa foi feminicídio, que é algo que assola o Brasil. Eu não vou falar do mundo porque eu não tenho muito conhecimento, mas do Brasil, diante do que a gente lê e diante do que do que a gente ouviu, tanto eu como os nossos telespectadores. No tocante à Secretaria do Respeito, claro, tem tudo a ver. Qual o papel da secretaria nesse quesito? A gente sabe que a mulher está sofrendo agressão física por parte do seu cônjuge, do seu namorado, ou do seu marido, ou até mesmo de alguém que não é marido ou namorado. Como a gente falou aqui, a maioria das mulheres que são, vou usar o termo judiadas, é sempre pelo companheiro. Mulher, o namorado ou o marido. E aí a gente sabe que o papel dela é ligar para a polícia para poder fazer a denúncia ou ligar algum órgão que cuida delas. Nesse caso, a secretaria, a Ser Mulher, ela atua de que forma no tocante a essas mulheres que sofrem agressão por parte dos seus companheiros antes que chegue ao feminicídio? Então, lá nós temos o CRAM, né? O CRAM, ele é porta aberta também para essa mulher. E um dado que eu queria trazer e uma informação, o que é que a gente observa, né? Como você falou, para não chegar no feminicídio, existe uma escala, né? Onde vem todas as violências até chegar ao feminicídio dessa mulher.
E é muito difícil, Regi, essa mulher quebrar o ciclo da violência, porque ali existe uma dependência financeira, uma dependência emocional daquela mulher, e a gente costuma dizer que esse problema é um problema de toda a sociedade. Não adianta a gente achar que só o poder público, que só o município de Aracaju, ou do Estado, ou a União, que pode combater. Não, esse é um combate de toda a sociedade. Toda a sociedade precisa estar de mãos dadas, unidas, para quê? Para que a mulher ela se sinta segura e ela possa romper o ciclo da violência. O que a gente tem ouvido durante esses 9 meses? A mulher ela tenta sair desse ciclo de violência, como você bem colocou, a violência geralmente ela está dentro de casa, né? Pelo companheiro, pelaquela pessoa que está ali. Existe sentimento entre a vítima e o agressor. Existe um sentimento que, às vezes, ela tem medo de romper mesmo esse ciclo da violência. E só com momentos como esse aqui, para a gente levar informação, dizer que ela hoje tem uma secretaria, um local seguro, onde ela pode buscar ajuda, uma ajuda psicológica, onde ela possa participar de rodas terapêuticas, de rodas de conversas, para quê? Para que ela se fortaleça e rompa o ciclo da violência. E eu costumo dizer que para o agressor a gente denuncia. A mulher vítima de violência a gente ajuda, a gente acolhe. Então, quando você souber, ouvir falar, tente chegar naquela mulher, é muito difícil, olha, vá lá e denuncie. Porque existe o sentimento, são os filhos, é o sentimento porque é aquela pessoa que você idealizou como seu companheiro para uma vida inteira. Como é que você agora vai para a delegacia, né, prestar um boletim de ocorrência ou buscar uma medida protetiva? Mas isso faz parte do processo. E para que ela passe por esse processo, ela precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio começa pela amiga, começa pela família, e aí sim atravessa, né, essa porta da casa da vítima e vai para a rede municipal, onde a gente tem uma rede hoje que está sendo estruturada no todo, com o CRAM, com a Patrulha Maria da Penha, com a DAGV, com a Secretaria da Mulher. Então, são vários canais. E no mês de setembro a gente abriu mais um canal que foi a Ouvidoria da Mulher. Para quê? Para que a mulher ela busque informação, para que ela conheça o seu direito e que ela possa, sim, buscar ajuda e romper o ciclo da violência, que não é fácil. Porque existe, como eu falei, são vários sentimentos ali envolvidos. Então, a secretaria, hoje, ela busca levar informação para encorajar essa mulher a quebrar o ciclo da violência. Mas, nesse caminho, a gente pede que toda a sociedade una a essa causa para que a gente possa, assim, acabar de uma vez por todas com o feminicídio. Porque só a sociedade junta é que a gente vai conseguir levar informação e encorajar essa mulher a quebrar esse ciclo da violência. Interessante. Elaine, a secretaria, a gente sabe, como você mesma falou, né? A secretaria ela é novinha, só tem 9 meses. 9 meses, 9 meses. Novinha, ainda é um bebê. Isso. Mas assim. Mas já fez muito trabalho, né, Grazi? Que maravilha. Né, João? Que maravilha. Cabe uma pergunta. Isso também surgiu agora. É algo que flui na minha cabeça. Eu penso sempre que as coisas ela têm que ser divulgadas. Eu sei que tudo é custo, mas, por exemplo, o programa Conversa Aberta com Regis, como eu falei para você em off, é um hobby para mim, mas com um interesse muito grande, né? Se você pegar, claro, você não vai ter tempo de assistir todos os programas, mas para mim, se você der uma pincelada lá e ver desde os que tem gravados, porque antes tem uns 10 que foram gravados no outro canal que terminou não podendo ficar disponível, que caiu. Mas assim, tem uns 80, provavelmente, uns 80 programas gravados. Então você vai ver pessoas de tudo que é tipo. E a maioria dessas pessoas que estão aqui, os assuntos sempre são assuntos que a gente tenta levar para a sociedade, informação de qualidade e de grande relevância, de muita importância. E aí, quando falando nisso, eu penso assim, eu acho que as coisas elas têm que ser divulgadas. Por que eu estou contextualizando isso aqui? Para te fazer essa seguinte pergunta. A Ser Mulher, a Secretaria Municipal sempre fujo o nome. Do respeito. Do respeito, sempre fujo o respeito. Eu vou ser mulher. Direito. Vamos para ser mulher. Mas é que eu gosto de falar o respeito, né? Isso. Então, a Secretaria do Respeito às Políticas para as Mulheres, de Aracaju, ela é divulgada de alguma forma? Por exemplo, vamos fazer uma palestra no bairro tal. Vamos divulgar a secretaria no bairro tal. Seja numa escola pública, ou seja na associação do bairro, ela tem essa divulgação ou ela se limita apenas a ter a divulgação que existe e nas redes sociais? Então, hoje a nossa divulgação ela vem na rede social, vem na rede social também da Prefeitura de Aracaju. Esse canal aqui, como o seu também, é um canal aberto para levar informação
A gente tem passado por vários programas também, de rádio, de televisão, levando essa informação, levando para a sociedade que existe um lugar, que existe um local seguro para essa mulher. Então, toda a rede de divulgação, a gente procura através do nosso Instagram, através da nossa ouvidoria, o boca a boca. Na DAGV, elas encaminham também, dizendo, informando que existe a Secretaria da Mulher, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público. Então, são várias comunicações, né? Na rede de saúde também, as pessoas hoje elas entendem, quando chegam lá nas unidades básicas de saúde aqui do município, são encaminhadas, se a pessoa perguntar lá, são encaminhadas. Então, hoje, na Secretaria de Educação também, desde a semana passada, a gente começou a ir para as escolas levar palestra, porque a gente acredita que a escola começa ali a formação, é um local que a gente começa a levar informação para que a gente cresça entendendo que não é a violência contra a mulher, que não devemos continuar, nem muito menos aceitar. Então, hoje a gente vai abrindo cada vez mais esse canal para estar falando da secretaria, da existência da secretaria. Então, que bom. Fico feliz em saber que, além das redes sociais, ela também é divulgada através das escolas. Porque eu penso assim, né? Tudo começa pela escola. Isso. Tudo começa pela escola. E acredito que se nós tivéssemos uma educação diferenciada, primeiro em casa e depois nas escolas, talvez nós não tivéssemos o número de agressões à mulher e nem o número de feminicídio que nós temos hoje. E aí eu volto a falar até Perfeita o que eu falei, observação. até porque eu volto até a falar o que eu falei no programa de segunda-feira, né? Tempos atrás, antes de nós, né? Os homens, eles tinham um determinado poder sobre a mulher, porque eles achavam que eram dono. Que, de fato, infelizmente, eu não posso estar errado no que eu vou falar aqui agora, mas, assim, é como se fosse, né? Porque os pais davam a mulher para os homens, né? Pronto, eu te dou minha filha como esposa, né? Principalmente quando era aqueles, vamos lá, os fazendeiros, né? E por Tal aí do vai. dote, Então, né? terminava dando sua filha como, dava o dote, né? Dava sua Isso. filha para Como um objeto, como né? objeto. E aí, infelizmente, essa cultura ela veio, Se e nós perpetua. estamos no século XXI, e a gente ainda vê, e aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei na segunda-feira, a gente ainda vê jovens de 17, 18 anos achando que é dono da namorada, ou dono da esposa, dono da mulher, e não é. Então, assim, em pleno século XXI, um tempo, uma coisa tão moderna, uma evolução que a gente teve, mas parece que a mente do ser humano, ela não acompanhou a evolução. Eu penso que, sim, falta uma orientação. E aí é onde entra a questão da escola. Por isso que eu fiz a pergunta, se a secretaria está sendo divulgada nas escolas. Porque eu acho que esse é o caminho. Vamos começar a ensinar essa turminha que a mulher não é sua propriedade. Desconstruir, né, Regis? Tem que desconstruir isso. Desconstruir é algo que, assim, a gente vai trabalhar sempre, vai passar 100 anos, 300 anos, e nós vamos estar sempre nesse trabalho da desconstrução. A secretaria, como eu falei, né, 9 meses, a gente chegamos ali no mês de junho, no Forró Caju, já estava no meio do ano das aulas. Então, houve uma programação para agora, a partir de fevereiro, né, de forma conjunta também com a Patrulha Maria da Penha, Anjos Azuis, a Secretaria da Mulher, fazer esse trabalho nas escolas. Então, hoje começa um trabalho nas escolas, né, pela manhã, tarde e noite. Fica ali as 3 turmas, a gente trabalhando lá na base com as criancinhas, através do Anjos Azuis, depois vem a Patrulha Maria da Penha, falando com outra turma, com os mais jovens, vem outra turma para falar com os adolescentes, e depois chega a ser mulher para falar com os adultos, com as mulheres e os homens da parte do EJA. Então, ali a gente vai fazendo essa construção e desconstruindo o que você falou aí, que a mulher era um objeto, que a mulher não tinha direito de falar nada, que a mulher tinha que estar ali obedecendo o homem. Então, para você desconstruir isso, é na escola. Começa também na escola, para que lá, aquela criança de 4, 5 anos, 6 anos, ela vai começar a entender que a mulher não é um objeto, que a mulher, o que ele vê ou possa ver em casa ou no vizinho, não é algo normal, que é diferente, que precisa ser diferente. E é só a partir deles que a coisa precisa mudar. Então, desconstruir para construir algo novo é muito difícil, mas a gente precisa estar atento a isso para conversar com os adolescentes, com os jovens e partindo da escola, para que chegue em casa, quando observar, que se deparar com aquela situação, ele entender que não é normal, que não é legal e que não é justo achar que a mulher é um objeto e que ele tem a propriedade sobre aquela pessoa, sobre aquela namorada, sobre aquela companheira dele.
Interessante. Elaine, e esse trabalho nas escolas, ele é feito nas escolas só No públicas ou ela abrange também as escolas particulares? Na verdade, nós vamos passar em toda a rede municipal, mas nós recebemos convites, né, para estar em universidades, a escola particular, que precisar também, que quiser entrar em contato com a gente vai agendar dentro da nossa disponibilidade. Nós vamos estar, sim, levando essa informação para todas as escolas. A gente acredita que essa formação, ela precisa passar por toda a rede municipal, estadual, particulares também, porque é uma rede que precisa ser desconstruída para construir. Então, lá Ser Mulher, a gente oferta também esse tipo de palestra de forma gratuita, né, para todo o município de Aracaju. Bacana, interessante. Gente, agora são 20 horas e 45 minutos. Nossa, o programa eu posso dizer que o programa hoje está pegando fogo. Não sei se Hã, eu tô. Tem muita pergunta aqui e a didática está hum. sensacional. 20 horas e 46 minutos. Estou conversando aqui com Elaine Oliveira, ela que é secretária municipal da Secretaria. Toda hora eu erro esse nome. Da Ser Mulher. Vamos lá Isso. assim. Secretaria de Respeito às Políticas para as Mulheres de Aracaju. Eu quero falar o nome todo. Estou dando enganche aqui na minha língua. Então, estou falando aqui com ela e ela está trazendo para a gente todas as ações aqui da Secretaria Municipal aqui em Aracaju, trazendo para a gente essas informações sensacionais e eu espero que você esteja de ouvidos abertos, você que está ouvindo a Rádio Jubilee FM 105.9 e você que está assistindo a gente através do YouTube. Lembrando que esse programa ele fica gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser e até depois para tirar suas dúvidas e se você não entender uma pergunta ou uma resposta, vai lá, volta um pouquinho, rebobina a fita e aí assiste novamente para você entender melhor. Elaine, geralmente, se eu perguntasse para você qual o objetivo da secretaria para o ano de 2026, acredito que tem muita coisa. Claro, o objetivo da secretaria é atender as mulheres, mas quando começa o ano, toda instituição ela tem um objetivo. Esse ano eu quero atingir isso aqui. Então, qual é o objetivo da Secretaria Municipal dos direitos Do dessa mulher, respeito. do respeito É à mulher de isso. Aracaju para 2026? Então, como a gente bem falou, uma secretaria nova, nós temos vários projetos em andamento, e o primeiro momento que a gente pensa é atingir essas mulheres, chegar informação para essas mulheres, para que elas entendam que elas têm um lugar onde elas possam ir lá e buscar o direito dela. Tanto as mulheres em situação de vulnerabilidade social, ou com a mulher vítima de violência. Então, hoje, o nosso maior objetivo é chegar nessa mulher e que ela entenda que ela precisa de algo para romper o ciclo da violência ou sair daquela situação de vulnerabilidade social. Então, a gente busca capacitar o maior número de mulheres aqui na nossa capital, né, que a gente se restringe aqui a Aracaju. Nós tivemos um dado, né, que para essas mulheres, para capacitar essas mulheres, para colocar no mercado de trabalho, para colocar essas mulheres também na parte do empreendedorismo e assim levar essa informação para que mais mulheres elas possam romper o ciclo da violência. Então, hoje o nosso maior objetivo é fazer com que as mulheres e toda a sociedade aracajuana entenda que existe um local para atender essa mulher e que essa mulher vai sair dessa situação de vulnerabilidade social ou de violência. Esse é o nosso maior objetivo, que é levar essa informação, que elas tenham esse local seguro, para que elas possam romper essas barreiras. Elaine, qual é a diferença entre a secretaria e a antiga diretoria? Você falou que antes, assim, É os uma outros institutos. coordenadoria, Ah, era uma tá, era uma coordenadoria da coordenadoria. mulher que Tá, estava dentro da Secretaria de Assistência, né, era a coordenadoria da mulher, algo mais restrito. Então, hoje a secretaria ela chega com um corpo maior, porque a secretaria a coordenadoria ela estava ali mais restrito dentro da assistência, né? E hoje chega a secretaria onde como eu falei, um braço em todas as demais secretarias. Então, essa é a maior diferença, onde a secretaria ela tem autonomia, onde ela vai buscar essa autonomia para não só dentro do arcabouço do executivo, mas para todas as mulheres, né? De dizer, tem a saúde e a educação. Era algo mais restrito, mais acanhado, mas hoje não, hoje a gente leva de braços abertos em todas as esferas da saúde, da educação, através da Fundate, né? De cursos ou empregabilidade, de todas as áreas, do turismo também. Então, a secretaria ela passa a ser algo maior, com a abertura em todas as demais secretarias, para que assim a gente possa entregar esse serviço para essas mulheres. interessante. Ou seja, a secretaria ela tem muito mais autonomia, muito mais peso Com do que uma certeza, coordenadoria. com certeza. Tá. E como é que a secretaria faz para chegar a essas mulheres?
A gente sabe que a mulher, para chegar à secretaria, ela vai, como eu lhe fiz a pergunta anterior, as mulheres vão chegar até a secretaria através das redes sociais, através das palestras que estão acontecendo nos bairros, nas escolas. Mas como a secretaria consegue chegar a essas mulheres? Quando nós iniciamos no mês de junho, mais ou menos em julho, nós ouvimos a necessidade. Saímos no mês de maio, através da Coordenadoria da Mulher, que houve a Conferência da Mulher, e lá a gente pegando aqueles dados, né, lá as políticas públicas, mesmo assim a gente buscou fazer um programa que é o Ser Mulher Escuta, onde a gente traz de forma mais qualificada um grupo de mulheres e aí vai entregando, à medida de cada grupo, a gente vai entregando essa política pública para essa mulher. A secretaria, ela é de porta aberta. Então, a mulher que, né, através dessa divulgação, através das redes sociais, a mulher que quiser ou entender a necessidade de buscar alguma informação, fazer algum elogio também, né, e lá denunciar, buscar o seu direito, ela sabe que lá é porta aberta. Eu preciso ir para algum lugar para encaminhar? Não, lá é porta aberta. E as mulheres que chegam, ou através do Tribunal de Justiça, que eles direcionam, né, as mulheres que têm medida protetiva, as mulheres vítimas de violências, que elas são encaminhadas para o CRAM, ou através da DAGV também, né? Ou, como a gente falou aqui no início, das unidades básicas de saúde ou nas escolas. Então, hoje, as pessoas entendem e procuram entender cada vez mais, e aqui a gente deixa essa informação, de que a secretaria, a gente fica ali na Rua de Buqui, no centro, né, número 67, e que a secretaria é porta aberta. Toda e qualquer mulher aracajuana que tiver a necessidade, que tiver alguma dúvida, ela pode buscar ou através da ouvidoria ou ir pessoalmente na secretaria. Então, é porta aberta para essa mulher, é porta aberta para a população aracajuana. E essa porta aberta, ela fica de segunda a sexta-feira, de que horas a que horas? De segunda a sexta-feira. O CRAM funciona das 7 até às 17, o CRAM fica ali na Rua Campo do Brito, número 109, a gente costuma dizer na Rua da Deso, para a pessoa Se situar melhor. se situar melhor. E a Secretaria da Mulher fica ali na Rua de Boquim, número 67, vizinho ao escritório de contabilidade MPK, já para chegar na Praça Camerino. Então, eu costumo dizer que a gente está no coração de Aracaju, nós estamos ali no centro, no coração de Aracaju. Ou se a mulher tiver alguma, né, alguma dificuldade, ela pode nos procurar através da nossa rede social, que é o Ser Mulher Aju, né, a nossa rede social, ou através da ouvidoria, que eu queria deixar o número aqui, que é a nossa ouvidoria, onde ela pode fazer diretamente, cair no nosso WhatsApp, ou através do e-mail também da Ser Mulher, que o número da nossa ouvidoria é o 98137 1409. 98137 1409. O serviço, como eu falei, funciona no CRAM de 7 até às 17, de segunda a sexta, e na Secretaria da Mulher, de 8 até às 17, também de segunda a sexta. Ok. Elaine, o CRAM seria um órgão ligado à secretaria. E o que Isso, é uma significa equipe. O CRAM é o Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência. Então, lá, geralmente, as mulheres elas já vêm encaminhada ou da DAGV, ou do Tribunal de Justiça, ou do Ministério Público. Mas a mulher também que quiser ir lá, né, buscar, é porta aberta também. Então, a gente acabou separando, colocando mulheres em situação de vulnerabilidade na Secretaria da Mulher, mas também no CRAM, caso a mulher também queira ir, para ir diretamente também porta aberta no CRAM. Mas lá também são mulheres em situação de violência. Entendi. Elaine, qual seria, assim, você poderia citar algumas das políticas para as mulheres que estão desrespeitadas e por esse motivo foi criada a secretaria? A gente falou um monte de coisa, mas assim, só para a gente entender, porque assim, quando a gente fala em respeito às políticas para as mulheres, às vezes tem gente que esquece o políticas para as mulheres e fala no respeito. E aí às vezes as pessoas focam muito mais na questão de, como a gente falou, da mulher que é maltratada pelo namorado, pelo marido, etc e tal. Mas tem algum outro tipo de política que talvez a pessoa não entenda que ela está sendo violada naquela política de direito que ela tem. E aí, por esse motivo, a secretaria foi criada pensando em todo, mas você poderia citar alguns que são leves e que as pessoas nem entendem que seja uma política para ela e que é desrespeitado? Então, a gente começa a olhar pela situação da questão da violência, né? Por quando são várias violências que infelizmente nós mulheres a gente vem sofrendo. Violência institucional, violência doméstica também. Então, às vezes as pessoas ficam sem entender o tipo de violência ela está passando. Vamos dizer, no ônibus, no coletivo, né? Existe ali a importunação sexual. Tem mulheres que ela fica apavorada, sem saber o que é aquilo ali. Então, é um desrespeito ao direito daquela mulher. E às vezes ela não sabe onde buscar
ajuda, ela não sabe como formalizar esse pedido de ajuda. Então, são várias coisas que a gente pode entender, dentre elas, o desrespeito. Né? Quando a mulher chega num equipamento do município de Aracaju, onde ela não é bem atendida, onde ela vai buscar informação e que aquela informação não chegue até essa mulher. Então, a secretaria, ela vem através da ouvidoria com esse braço para que a mulher não precise mais peregrinar na rede municipal e sim ter um lugar onde ela possa ir e ser direcionada e encaminhada de forma humanizada e de forma acolhedora. Bacana. Interessante, é isso aí. 20 horas e 55 minutos. O programa está tão bom que eu não sei se o tempo está passando rápido ou está passando devagar, mas está sensacional, maravilhoso. E tem muita coisa ainda, porque nós estamos no mês de março, 2 de março, primeiro programa Conversa Aberta com Regis, e eu estou tendo o prazer e o privilégio de começar o programa do mês de março trazendo uma mulher com uma bagagem fora de série, como o da Elaine aqui, esse currículo sensacional, e falando com muita propriedade daquilo que ela entende, porque além dela estar secretariando a secretaria, ela também é advogada e é mulher, e além disso, política também, né? Vamos dar um pulinho aqui nessa questão da política? Não podia deixar de falar, mas Não, fica à vontade. a gente fala também. Grazi me lembrou aqui, quando você falou dessa questão, a gente fala muito da questão da violência, né, ou da questão da mulher em situação de vulnerabilidade. Então, no mês de novembro, mais ou menos, a gente iniciou uma campanha Ei Mulher Não Se Cale, onde a gente passamos em todas as feiras do município, em todas as UBSs, em todos os espaços do município e chegamos também nos terminais de ônibus para levar a campanha Ei Mulher Não Se Cale. Então, a campanha ela é bem mais abrangente para que a mulher ela não se cale quando ela se sentir violada em qualquer direito. Então, através da ouvidoria, através desse canal, para toda mulher aracajuana, para que ela não se cale diante de algo que ela se sinta violada. Então, nossa campanha é uma campanha maior, né, porque a gente fala muito de mulheres em situação de vulnerabilidade social ou mulher em situação de violência. Então, quando a gente lança essa campanha Ei Mulher Não Se Cale, é para ela não se calar diante de qualquer injustiça ou de qualquer violência onde ela venha sofrer, que é através da nossa ouvidoria, para que a gente possa tomar conhecimento e, assim, ajudar essa mulher a não se calar. Interessante. Falando em Ei Mulher Não Se Cale, tem alguma coisa que você poderia dizer para a mulher não se calar e se mulher se candidate a algum cargo eletivo, algum cargo político? Gostei. Mulher, vamos lá. Porque assim, né, a gente sabe que, como a gente falou aqui no início, existem poucas mulheres vereadoras na Câmara Municipal, né? Nós temos 4, posso estar enganado, mas nós temos 4. Me falhou agora o número, né? Mas digamos que nós temos 4 mulheres como vereadora. Como deputada também, muito pouco. Então, assim... Qual é o mesmo número também, né? Só 2? É federal, né? Estadual são... também. São 4 também, são 4. Então, 4. É um universo, ou seja, são 21 deputados, 24, né? 24 deputados e 26 vereadores. Isso. E, quer dizer, somando no legislativo estadual, nós só temos 8. É muito pouco. 24 mais 26 dá 50, né? 8 para 8 não é nem, vamos lá, sei lá, 10%, 5%. Nem 5%. Tem alguma coisa errada, não tem não? Alguma coisa errada? Demais. E aí a gente aproveita esse programa Conversa Aberta com o Regis, falando de secretaria, nós não vamos fugir do assunto, das ações, mas porque não poderia deixar de falar. Tem a ver, né? É o mês das mulheres e eu mesmo sendo homem, eu entendo que a mulher ela tem que estar no meio da política, ela tem que ter um espaço, ela precisa ocupar espaço, não só em casa, não só no trabalho, mas na política também. Você foi candidata a vereadora na eleição passada. Fui, Regis. Fui, mulheres. Convido vocês, mulheres, também, viu? Vamos lá, né? Vocês que estão nos acompanhando. É um dado alarmante e preocupante para nós mulheres. Nós somos maioria no eleitorado, nós somos maioria na população, e na hora da representatividade nós não temos essa representatividade. Outro dado, né, que a gente traz assim a nível nacional, o número de pessoas filiadas em determinado partido é de mulheres, são de mulheres. Mas na hora que a gente vai ver essa mulher sendo representada, a gente não vê esse número aparecendo. De forma de paridades, né, metade homem, metade mulheres. Precisou chegar uma lei para dizer que precisa ter 30% da cota ali, né, de gênero. Porque as pessoas dizem que é cota de mulher, mas não é cota de mulher não, viu, mulheres? É cota de gênero. Precisa ter uma cota lá. Metade homem, metade mulher, mas pelo menos 30% precisa ser reservado. Como mulheres,
Geralmente elas não vão lá para se candidatar, porque em algum momento na vida da gente disseram que a gente não entende de política, disseram que a gente não poderia participar desses debates, que a gente não poderia fazer parte desse formato, e a gente acreditou. Mas a hora já passou da hora, tem passado a hora, mas a gente precisa estar dentro da política. Porque, como eu falei no início, quem está falando por nós? Quem está cuidando de nós? Quem está trazendo política pública para nós? Então, mulheres, vocês que gostam da política, mesmo que não gostem de política, porque eu acredito que todos nós somos seres políticos e a gente precisa conhecer um pouco das pessoas que estão nos representando, falando por nós. Então, esse é chegado o momento de que você olhe para as pessoas, principalmente para as mulheres que vão ser representadas, que precisam ser, lhe representar. E como você me perguntou, realmente em 2024, eu trabalho com política há mais de 18 anos. Sempre estive nos bastidores da política, né? Mas em 2023 eu recebi o convite para estar à frente do PL Mulher Sergipe e a gente começou a conversar com várias mulheres. E o que eu ouvia dessas mulheres era que tinha medo de ir para a política, de ser usada, que a política é coisa suja, né? Que a política é isso. E eu costumo dizer que isso não é política, isso é politicagem. Política é coisa séria. Política é algo que é para entregar para a população, é algo de servir a população, de verdade. E nós, mulheres, de alguma forma, acabou se afastando disso. Então, em 2023, eu chego ao PL Mulher, conversando com mulheres e chamando as mulheres para que a gente pudesse cada vez mais estar dentro da política. Em 2024, fazer como a história, né? Você precisa colocar a sua cara no sol também, Sim. assumir o palco da sua vida e resolver colocar meu nome à disposição para estar candidata a vereadora aqui por Aracaju. Né? Foi uma campanha onde eu busquei aprender muito, campanha pé no chão, porta a porta, conversando com cada pessoa, porta a porta. Eu fiz questão de conhecer Aracaju de ponta a ponta, conversando e levando as propostas para as pessoas. E ali nós tivemos 1.381 votos, né, conversando com as pessoas, com os amigos dos amigos. E aí eu comecei a entender que não adianta a gente buscar estar falando que político A não presta, que político B não presta, que isso não presta, se a gente não fizer o nosso papel também. A gente precisa fazer o papel como eleitor, né, e como eleitorado, e como representante do povo também. Então eu disse, eu já passei por essa esfera e agora vamos lá testar o nome de Elaine, para que Elaine faça história, e Elaine está buscando fazer história dentro do município, dentro do estado. Para quê? Para que a gente diga que mulheres também precisam estar dentro da política, que mulheres também entendem de política, que mulheres também precisam estar sendo representadas dentro do parlamento, em todas as esferas, do município, do estado e da União. Então, mulheres, convido vocês a se filiarem a um partido, né? Se puder ser o nosso partido no Republicanos, aqui eu deixo também essa deixa para vocês, mas que não só se filiar, mas que vocês comecem a entender também sobre política, porque a política, ela passa por tudo da nossa vida. Inclusive, o respeito às políticas para as mulheres, né? Exatamente. Elaine, diante dessa sua observação, cabe mais uma pergunta. Se a maioria do eleitorado brasileiro são mulheres, e se existiu um monte de mulheres que foram candidatas na última eleição para vereador em Aracaju, muitas. Por que eu falo isso? Porque, claro, você deve ter visto meu perfil, eu também fui candidato, né? Ano passado, 2024, né? Para vereador aqui em Aracaju. E no grupo que eu estava, tinham várias mulheres. E aí, assim, o eleitorado maior é de mulher. E por que não elege mulher para os cargos? Eu gostaria de ouvir isso de você, que é mulher e que foi candidata. Porque, assim, se existe mais mulheres eleitoras do que homens, e existem mulheres candidatas com uma bagagem fora de série, como o seu, por exemplo, eu não estou falando que estou na sua frente, né? E as mulheres não votam nas mulheres. Esses 1.300 e alguns votos que você teve, 1.381 votos, você acha que quantos por cento foi de mulheres que votaram em você? A maioria foi. A maioria foi. Então, a minha pergunta é, por que mulher não vota em mulher? Você sabe me explicar isso? É uma pergunta muito delicada, mas, assim, é instigante. Muito instigante. Veja, Regis, eu costumo falar assim, e aqui não vai direcionado para nenhuma mulher. Eu quero que vocês entendam que eu vou falar é algo de Elaine, né? Eu não vou nem falar como política, nem como gestora. Veja,
no início aqui eu falei assim, precisou chegar uma lei para dizer que precisa de 30%. E o que a gente ouve? Que tem várias candidaturas fictícias. E a partir do momento que uma mulher aceita você participar de uma eleição com uma candidatura fictícia, então isso é alarmante, isso é preocupante. E talvez seja de uma das causas que a gente não vê essa representatividade de mulher, quando precisa ser representada. Hoje pela manhã eu tive no TRE, onde foi a quarta jornada de mulheres na política. E dentre as palestrantes, tinha uma juíza, e ela começou a falar sobre isso, né, dessas candidaturas, que a maioria das candidaturas que derrubam são candidaturas de mulheres, porque vai lá, como eu falei no início, elas são maiorias lá maioria na filiação, mas na hora de colocar o nome ela não coloca. Aí de última hora o presidente do partido vai lá, coloca a mulher, bota seu nome lá de qualquer jeito, e a mulher acaba se assujeitando a colocar de qualquer jeito. Não faz campanha política, não leva as suas propostas, não entende, não procura entender qual é a verdadeira dinâmica dela ali dentro do partido e se coloca para ajudar alguém ou de alguma forma. Então, eu acredito, né, eu, eleitora, né, agora eu estou falando como cidadã, que isso possa ser uma das causas. Outra coisa que eu vejo é a questão de legado de família, hereditário. Né? Se você não tiver um sobrenome, se você não vier de pai, de irmão, de filho, com sobrenome, você já acaba meio que ali se perdendo para entrar para a corrida mesmo da disputa. Então, são vários fatores que eu acredito que vocês, mulheres que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, que comece a se perguntar, a se questionar isso também. Se você é convidada, vamos lá, Elaine, bota o seu nome lá, porque eu preciso compor aqui. E eu aceitar isso, então, isso está dizendo o quê para mim? Né? Eu tô entrando em quê? Eu não estou acreditando na minha pessoa, não estou acreditando no meu trabalho. Estou fazendo algo que um determinado grupo me assujeitou. E quando eu fui convidada para estar candidata aqui na nossa capital, eu disse, eu quero sentir, eu quero conhecer de perto isso. E eu conversava com as mulheres sobre isso. E ela dizia, não, porque às vezes a gente nem sabe que tem mulher, quem mais aparece aqui são os homens para falar com a gente. Então, eu acredito que isso seja um dos fatores, porque na hora de ir para a rua, para o boca a boca, para o porta a porta, levar as propostas, elas meio que se travam, se fecham e não vão, porque foi uma das coisas que eu escutei levando as minhas propostas, era que mulheres não apareciam ali, que nunca tinha visto uma mulher caminhando na rua como eu caminhava de porta a porta. Eu chamava e conversava, dizia, você sabe o que é que o posto de saúde, o que é que o vereador faz? Eu começava a falar com as pessoas isso. Então, eu acredito que isso seja um dos fatores, mas também acredito que esse ano vai mudar, e vai mudar para melhor, viu, mulheres? Que bacana. Elaine, eu analisando a sua fala, eu penso que, espero estar errado, não sei se você vai concordar comigo, mas à medida que uma mulher ela é convidada para compor uma chapa e é uma candidatura fictícia, isso não seria um cala-te-boca? Eu entendo assim. Será que o partido, que na maioria das vezes é presidido por um homem, sempre é por um homem, né? O meu é pela mulher agora, viu? Eu agora sou culpada pela mulher. Então raros casos, né? O partido é presidido por uma mulher, e que bom, né? Fico feliz por isso. E aí, será que quando o presidente do partido chama, Elaine, se candidata aqui, porque eu preciso compor, como você falou, eu preciso compor aqui, eu tenho que fechar essa determinação da justiça, que eu tenho que ter 30% de mulheres, chega aqui para compor. E não lhe dá o direito de você, não, peraí, eu vou, agora sim, eu quero ter a mesma autonomia que os homens têm. Isso não seria um CCA, a voz da mulher? Com certeza, Regis. Com certeza. O que nós ouvimos hoje pela manhã lá na palestra foi justamente isso. Mas aí é onde eu me preocupo e onde eu digo, a gente precisa refletir sobre isso. Né? Se alguém lhe oferta isso e você aceita, né? Por que você está aceitando? Porque a mulher ela tem que ter o protagonismo, a mulher precisa fazer a sua história dentro da política também. Graças a Deus, até nesses meus 18 anos, né, mesmo eu estando nos bastidores, eu nunca presenciei.
né? Sendo bem sincera aqui com vocês, eu nunca presenciei esse tipo de conversa, até porque eu acho que a minha postura, o meu posicionamento fala muito sobre mim em relação a isso. Porque eu digo, se é para fazer, vamos lá e vamos fazer, dar o nosso melhor. Se você vai ganhar ou perder, aí é consequência de algo que você tinha que passar. Mas você ir, porque precisa fazer algo, né, de forma fictícia, aí a mulher, a pessoa aceitar, a gente precisa rever sobre isso, né? A gente precisa rever esses conceitos aí. Estou falando de um modo geral, não estou aqui apontando para ninguém, nem dizendo que A ou que B, mas se isso acontece de verdade, isso precisa ser revisto dentro do ser que está sendo proposto essa condição para ela, ou Então, para ele. eu acredito que as mulheres precisam estar mais ligadas umas nas outras, né? Mulher com mulher Também, está mais ligada, né? também, mas está mudando, está mudando, Vamos torcer. está Vamos mudando. torcer para mudar mais ainda, né? Estou aqui É. em defesa da mulher, tá? Isso. Porque assim, pronto, eu nunca fui, como é que eu posso dizer, petista. Mas quando Dilma Rousseff ganhou para presidente da República, eu achei bacana. E no dia que ela tomou posse, confesso a você que eu me emocionei. Me emocionei de verdade. Porque, como eu gosto de política, e eu acompanhava, e acompanho, né? Tanto é que me envolvi, entrei na política. Então, assim, eu achei lindo aquilo ali e me emocionou bastante quando ela foi receber a faixa de presidente. Porque, puxa, uma mulher chegou a presidir o nosso país, É que lindo sempre mesmo. foi tomado aí por homens, né? E, ok, beleza. E depois chega a nosso, aí, depois de, vamos lá, 10 anos, né? Que foi 2014, que ela, seria 2011, se não me engano, parece que foi isso. E aí, vamos lá, 15 anos depois, uma mulher assume a prefeitura de Aracaju, né? Aos seus 170 anos, vem a mulher e ganha a eleição e assume a prefeitura de Aracaju. Isso também é muito bonito. E que venham mais mulheres, né, assumir postos como esse, deputadas estaduais, federais, porque federal nós temos duas, estadual nós temos acho que 4, não sei. Não estou com esse número aqui agora. Mas é muito pouco. Muito pouco. É muito pouco. Então, eu acho que as mulheres precisam mais, sabe, estar mais mulher com mulher. Porque Mas é homem. porque disseram, né, falaram para elas que não era coisa de mulher política, que mulher não entendia de política, que mulher política só tem pessoas de baixo calão. Disseram isso para elas e elas acreditaram nisso. Então elas se afastaram da política, elas não querem saber de política. Hoje, Regis, e vocês que estão nos acompanhando aqui, nas rodas de conversa que eu participo, nos meus grupos de amigas, eu sempre vamos falar sobre política, eu preciso falar sobre política. Tem uma amiga que diz, eu odeio política, eu digo, então você precisa começar a entender, para você não odiar mais, porque alguém está falando por você, alguém está decidindo por você. Ah, eu não preciso de política. Todos nós precisamos de política. Até porque viver uma política. Exatamente. Viver uma Exatamente. política, né? Não tem como Então, viver sem. em algum momento, eu acho que colocou na cabeça, né, que a gente não poderia estar, que a gente não entendia, que era algo sujo, que é. Mas eu digo, gente, isso faz parte da politicagem. Quem disse isso é porque não queria que a gente tivesse ali. Mas hoje a gente precisa entender e mudar desconstruir o que disseram para a gente, porque aí sim a gente vai ver um Brasil mais justo, uma sociedade mais justa, mais igualitária, porque quando a mulher chega, pronto, olha, o que a gente acabou de dizer no início da nossa conversa, em 170 anos, a primeira mulher prefeita. Já passaram quantos prefeitos? Né? Vamos dizer, a causa da mulher veio de uns 25 anos para cá de forma mais acirrada. Mas depois de 170 anos é que chega uma mulher e ela cria a Secretaria da Mulher. Então, a mulher, ela pensa no todo. Então, em algum momento, disseram para as mulheres, não entre na política, é algo sujo, é política. E eu sempre digo, não é a política, é a politicagem, porque a política, ela é linda. A política, realmente, ela funciona e é para funcionar. Se ela não funciona, é porque as pessoas que estão são pessoas que querem que pessoas de bem se afastem para que elas tomem conta. Então, vocês, mulheres que estão filiadas a partido, comecem a entender sobre política e comecem a conhecer mais sobre a política, porque a política é lugar de mulher também. Bacana. Para a gente fechar a questão política, a gente voltar aqui para a secretaria. Mas não precisava, não deveria ter mais propaganda, não deveria ser mais divulgado, não deveria ter mais convite para as mulheres participarem das rodas de conversa da política e para as mulheres se filiarem e para encorajar mais as mulheres a se candidatarem. Não falta, não precisa ter mais, porque assim, o que eu vejo é geralmente quando está agora, por exemplo, quando começa de televisão, parece que eu não tenho tempo, né? Minha vida é muito corrida, não é? Isso aqui é o mínimo que eu faço. Mas assim, então,
Eu vejo de quando em quando uma propaganda que é muito curta na televisão. Será que não está faltando mais propaganda, mais divulgação, chamando a mulher de verdade, mulher, e de uma forma um pouco mais incisiva? Porque, assim, é uma coisa muito doce, assim, flores, entendeu? E não é só flores. E não mesmo. Acredito também, eu acho que precisa, assim, às vezes, como você falou, o dirigente do partido, né, quando for uma figura de um homem, talvez ele não tenha esse olhar de fazer curso de formação para a mulher, fazer mais trabalho voltado para a mulher. Mas quando tem uma mulher ali, a ala das mulheres, né, quem está à frente ali da ala das mulheres, precisa ter esse engajamento, buscar esse engajamento dentro das mulheres, e não somente nesse período eleitoral, mas fazer o antes, para que prepare, para que converse com as mulheres, sabe? Então, eu acredito que possa sim chegar mais informação, tem que ter sim mais informação, mais divulgação, mais momento de mulheres conversando sobre política, e assim eu acredito que vai instigar essas mulheres e elas vão dizer, não, peraí, vamos lá e vamos fazer a nossa parte também, está faltando a gente fazer a nossa parte. Eu acho que está faltando isso. Que interessante. Gente, agora são 20 horas, 21 horas, 15 minutos, estou conversando aqui com a doutora, secretária política, Elaine Oliveira, falando aqui sobre a Secretaria Municipal Ser Mulher. Eu vou ler esse nome toda hora. Deixa eu botar aqui. Eu quero ler esse nome todo. Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres. É com ela que eu estou conversando. Agora são 20 horas e 16 minutos. Eu quero convidar você mais uma vez aqui, rapidinho, aparecendo aqui no nosso vídeo, os nossos patrocinadores. Se você quer ser um patrocinador desse programa, faz como essas marcas que estão aparecendo aqui. Eu vou falar rapidinho para você. Certifica-se, certificação digital é uma das nossas patrocinadoras. Dom Barbearia, o melhor barbeiro que tem em Aracaju. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu estou lá toda semana, fazendo a minha barba, deixando meu cabelo na régua. Então, Dom Barbearia, delícias de massa aí com a Nádia, nossa amiga Nádia. Elaine Cabeleireira, também uma das nossas patrocinadoras. Farmácias Rodrigues, do meu amigo Givaldo Rodrigues, ali na rua Alagoas, no José Conrado de Araújo. A RR Fumê, do meu amigo Ricardo, aqui bem na Praça do Minigolf, ali do lado daquele prédio antigo que funciona a OAB, não sei se ainda está funcionando lá, mas é ali na praça. Então, RR Fumê, ali pertinho de Ranon Automóveis, estou fazendo propaganda do meu amigo Ranon também. E, além desses que eu terminei de falar aqui, tem a Netis, que é a patrocinadora oficial aqui da Rádio Bíblia FM 105.9. Então, se você quer ser um patrocinador desse programa, trazendo a sua marca, trazendo o seu negócio, trazendo o seu trabalho para aqui, para ser divulgado aqui no nosso telão, como aparece o tempo todo, e também aqui comigo, falando de quando em quando durante o programa, traz aí, entre em contato conosco através do 799-9852-1200, tá bom? Vamos lá, meu produtor, tem alguma pergunta para a gente aí? Vamos ver se tem um internauta que fez alguma pergunta. Não? Beleza? Não tem, mas se tiver, fica aqui, a gente joga, manda lá para a Grazi, e a Grazi passa para a secretária. 21 horas, 17 minutos. Elaine, a gente falou da secretaria, a gente falou sobre a secretaria, falou sobre política um pouquinho, eu não poderia deixar de falar isso. Ainda vou fechar o assunto política, tá? Não tinha como não falar. Mulher na política, você foi candidata, e cabe uma pergunta. 2026, Elaine só secretária, Elaine se candidata a alguma coisa ou se prepara para 2028? Eu não esperava essa pergunta. Também não, Regis, eu não esperava você falar isso, sinceramente. Regis, eu estou focada, sabe o que é focada, sim, na secretaria, na gestão. A gente precisa entregar, eu recebi uma missão da qual eu preciso entregar. Né? A nossa prefeita, quando fez o convite, ela me fez esse pedido de que eu focasse na secretaria e entregasse algo de verdade, porque será o legado da prefeita Emília Corrêa. Aí você pergunta, e você não vai se candidatar? Eu trabalho com grupo, né? Eu faço parte de um grupo. E quando a gente faz parte de um grupo, a gente precisa conversar com o grupo. Até o momento eu não fui convidada, não fui chamada para falar sobre o assunto. Eu estou focada na secretaria, estou focada em fazer esse trabalho, mas se precisar, a Elaine está sim à disposição, porque quando a gente faz parte de um grupo que a gente acredita e que a gente quer ver a mudança na nossa capital, no nosso estado, começa por cada um de nós. Então, se eu tiver receber esse convite, assim a prefeita entender, com certeza irei. Mas neste momento, a Elaine está focada na secretaria, na gestão. Bacana. E nesse foco na Secretaria, na gestão, março de 2026, o que é que a Secretaria Municipal de Respeito às Políticas para as Mulheres de Aracaju tem para essas mulheres aracajuanas? Agora eu falei sem enganchar o nome. Eita, foi. Esse será um mês, assim, de entrega. A gente vai começar um mês com bastante entrega. No dia 7 agora, que eu faço um convite para todas as mulheres, né? Vai ser um evento ali na Orla, no Oceanário, no estacionamento do Oceanário,
onde nós vamos ter o Ser Mulher em Movimento, onde vamos ter duas palestras, e depois com a missionária Macedo, onde vamos ter um aulão gospel. Então, vai ser um primeiro movimento da Ser Mulher. Nós vamos entregar o Observatório da Mulher, nós vamos entregar a Sala Lilás no CRAM. Lá, a mulher que quiser buscar sua medida protetiva, a mulher que quiser fazer o seu boletim de ocorrência, sem precisar passar na DAGV até uma delegacia, nós vamos ofertar esse serviço de forma contínua para essa mulher. Então, o mês de março vai ser um mês de várias entregas. Vamos iniciar também o plano de política para as mulheres, onde nós vamos disponibilizar um link, onde as mulheres vão poder lá falar o que ela quer ver dentro do município de Aracaju, dentro da secretaria. Então, o mês de março vai ser voltado todo para a mulher. Se bem que o Dia da Mulher são todos os dias, né, Regina? Né, mulher? Sem sombra de Vamos dizer assim, dúvidas. que todos os dias, mas esse mês de março a gente vai buscar entregar o máximo de entregas para as mulheres aracajuanas. Que interessante. Dela, graças aqui, para esquecer mais alguma? Que bom. Vamos ter no dia 12 e 13, não é isso? No dia 12 e 13, ali no centro, né, no comércio, nós vamos ter um container, onde nós vamos estar lá ofertando para as mulheres mini palestras, mini cursos, onde essa mulher ela possa ir lá, procurar saber do serviço da secretaria, onde essa mulher possa ir lá e buscar ajuda, né, para romper o ciclo da violência. Então, esse mês de março vai estar, assim, recheado com várias ações da Ser Mulher. 17 de março, aniversário de Aracaju, uma mulher prefeita, uma secretária na secretaria do respeito à política para as mulheres. Tem algum evento, alguma coisa nesse dia ali do aniversário? Porque, assim, provavelmente são várias programações, né? Aracaju, desde o ano passado, a nossa prefeita vem inovando com vários programações dentro de toda Aracaju, né? Vai ter a Corrida de Aracaju, vai ter o Centro Vivo, no dia 17 vai ter o aniversário de Aracaju, então, a partir do dia 7, né? Do dia 7 começa várias ações voltadas para o aniversário de Aracaju, que Aracaju faz no dia 17, mas no mês de março a gente comemora todo o aniversário de Aracaju. Que interessante. Elaine, a secretaria lá, você secretariando, sua equipe é toda de mulher, tem homem trabalhando também na secretaria, Olha, homem dá pitaco lá nessa secretaria ou só mulher? Não, com certeza, não é? A gente acredita em uma política onde homens e mulheres precisam estar ali lado a lado para que a coisa aconteça. Nós temos sim, nosso corpo técnico é formado pela maioria com mulheres, mas nós temos também homens fazendo parte do nosso corpo técnico também, do nosso corpo jurídico, porque a gente entende que a formação precisa ser entre homens e mulheres. Interessante. Elaine, nesses 9 meses, não vou dizer de gestação, porque já nasceu, né? Nesses 9 meses ali, né, aquelas mudanças de salto, né? Criança tem um salto, né? A cada um mês, a cada 2 meses. Olha só, eu falando disso, depois de ter 3 netos já, que eu tô falando disso porque eu tô com a netinha que mora em casa comigo, né? E a minha filha, ela tá em salto, não sei o quê, salto, não sei o quê. Então, assim, e aí já passou, já tá com mais de 1 aninho, então já não tá mais nesses saltos todos. Ao longo desses 9 meses, qual foi o salto? Vou falar como se fosse um bebê, tá? Qual foi o salto que mais foi desafiador para a secretaria que você está secretariando? Nós temos um grupo lá de mulheres da fibromialgia, onde nós temos um projeto, né, Florescer com Fibra na Fibro. Então, o município de Aracaju, ele nunca teve responsabilidade com as mulheres da fibromialgia. E hoje a gente recepciona essas mulheres toda segunda-feira, né, através de roda terapêutica, através de roda de conversa, através do atendimento psicológico para essa mulher, do atendimento nutricional para essa mulher. Então, a secretaria hoje abraçou um grupo de mulheres aqui no nosso município, como um projeto, um programa, para que a gente entregue para a Secretaria de Saúde e, assim, em todas as UBS da nossa capital, possa ofertar esse serviço para essas mulheres. Então, quando esse determinado grupo de mulheres, através da escuta, chegou na secretaria, de pronto ali a gente abriu as portas e disse, não, o município de Aracaju agora vai ter responsabilidade com essas mulheres, com esse grupo de mulheres. E, por outro lado, né, logo no final do ano, nós tivemos uma parceria com o Tribunal de Justiça, onde a gente implantou a Sala Azul. A Sala Azul é uma sala onde a gente, através de 12 encontros, né, uma parceria com o Tribunal de Justiça, onde a gente ali conversa com autores, pessoas
que passaram pela violência, né, que causaram a violência, que estão sob medida protetiva, para que a gente mude a mentalidade dessas pessoas e elas, assim, elas possam voltar para a sociedade com outro olhar depois desses 12 encontros. Já é um número crescente e é um índice que resolve realmente, que de 60% cai para 6% o número de reincidência desses autores vítimas de violência. Então, a Secretaria da Mulher, ela chegou com esse grupo dessas mulheres da fibromialgia e com a Sala Azul, que são para os autores de violência. Então, o nosso desafio, fora, né, a questão das mulheres vítimas de violência, é levar esses grupos para que a gente possa fazer essa mudança de mentalidade, essa desconstrução e construir algo sólido aqui na nossa capital. Interessante, interessante mesmo. Elaine, sei que você fala pela Secretaria Municipal de Respeito às Políticas para as Mulheres. Chega no final do programa, eu estou falando assim, igual aprendi, decorei, não é possível, tá? Sei que você fala por essa secretaria, mas você poderia falar alguma coisa mais que a prefeitura, administrada por uma mulher, tem feito para a mulher, já que nós estamos no mês de março? Além da secretaria, tem alguma coisa mais que você tem conhecimento que a prefeitura está trabalhando e atuando em prol das mulheres? Então, a prefeitura, né, a prefeita Emília Correia, ela veio desbravando, né, foi um ano de desbravamento, assim, de romper várias barreiras. Ela veio a mudança, né, da Secretaria da Defesa, né, que agora passa a ser a Secretaria Municipal de Segurança Municipal, né, e Cidadania. Lá ela abre também uma frente, uma coordenadoria de enfrentamento à violência contra a mulher. A Insurb também com a Coordenadoria da Mulher. A saúde tem a ala lá voltado somente para as mulheres. Em cada secretaria, ela pediu para que cada secretário fizesse algo voltado para a mulher. E que todos os projetos, todas as ações começassem de dentro para fora. Ou seja, o olhar que a prefeita está tendo para nós mulheres é de dentro para fora, para que a gente tenha já ali na nossa base, né, para a mulher ali da nossa base sair fortalecida e assim a gente fortalecer outras mulheres. Então, o olhar dela é justamente esse, humanizado e acolhedor, e fazer essa mudança também de mentalidade, não só das pessoas, mas dos servidores e dos gestores secretários, para que haja essa mudança, esse comportamento de acolhimento dessas mulheres. Show de bola. Gente, 21 horas, 27 minutos. Eu prometi para minha entrevistada que eu iria até 9h30 e hoje eu vou cumprir rigorosamente. Muito embora o programa está sensacional, eu não queria liberar, eu não queria terminar o programa antes de 10, mas assim, não vou também sugar demais. Numa segunda-feira, começo de semana, com certeza, terminou a semana e a secretária começou com a semana recheada de muita coisa, de muita... Vai derrubar até o microfone aqui. Com muita responsabilidade, então muita coisa na cabeça para resolver, então não vou puxar muito e não vou estender até as 10 horas. A gente dá faz algumas perguntinhas mais para finalizar o nosso programa, tá? Então 9h27 agora, não vou me estender muito, porque, como eu falei, o programa geralmente a entrevista é 1h30. Como nós estamos com os dois quadros que antecedem a entrevista, que estão ainda de recesso, maravilha, recesso, olha, 3 meses de recesso, bom demais. Então, aí o programa, 1h30 certinho, fechado, de entrevista aqui com a nossa entrevistada. Elaine, deixa eu só ver uma pergunta aqui para fazer para você. Geralmente, quando está terminando o programa, eu faço essa seguinte pergunta para o entrevistado. Tem alguma pergunta que você esperava que fosse feita e eu não fiz e você gostaria de responder, ou fazer a pergunta e você mesmo responder? Alguma coisa assim, nossa, eu esperava que ele perguntasse, isso não perguntou. Não pode, o entrevistado não pode sair daqui com isso na cabeça, tá? Então, tem alguma pergunta que você achou que eu deveria fazer e eu não fiz, você pode falar? Eu queria lhe fazer uma pergunta, agora vamos inverter. O bicho pegou. Vamos ver se eu sou bom de resposta, o tanto quanto eu me sinto bom de pergunta. Fique à vontade. Veja, Regis, assim, a gente falou o tempo todo, né, da defesa da mulher, do enfrentamento à violência para a mulher, de como a gente ajudar as mulheres, mas aí eu pergunto você como homem, né, o que é que você vê nessa mudança, né, que a gente está tentando fazer, de trazer o homem também para essa responsabilidade contra o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, quando a gente sempre fala da mulher, do agressor, mas por várias vezes aqui eu pontuei que é de responsabilidade de todos. Então eu queria ouvir de você também,
né? Eu sempre faço questão de ouvir das pessoas que por onde a gente está passando e conversando, o que é que ele pensa com relação a isso, né? Dessa questão do enfrentamento da violência, se vocês homens também, o que é que vocês pensam, o que é que vocês fazem, se vocês fazem o papel de vocês também quando a gente fala em combater e no enfrentamento da violência. Uma pergunta muito boa. Primeiro, muito obrigado pela pergunta e muito obrigado pela oportunidade de responder essa pergunta. Né? Se eu disser a você que responder essa pergunta, mostrando para você que o programa Conversa Aberta com Regis já é uma resposta muito boa para esse papel, né? Mostrando ao homem que é responsabilidade dele também pensar na mulher, ajudar a mulher, contribuir para que a mulher não seja mais violentada como é, não seja mais agredida como é, e não aconteça os feminicídios que a gente está vendo acontecer. Esse aqui é um dos meus pensamentos, tá? Tanto é que, como eu falei para você no início, não lembro se foi em off ou aqui ao vivo, tem vários programas gravados. A maioria deles são mulheres. A maioria deles, olha, um programa de um homem que é o entrevistador, é ideia minha desse programa, e a maioria delas são mulheres. Psicólogas, médicas, advogadas. Então, todos os temas que tem gravados aqui são dessas mulheres são falando sobre o cuidado com as mulheres. Então, eu posso dizer que na minha resposta já tem isso aí. O programa Conversa Aberta com Regis, trazendo à luz da sociedade o cuidado, o meu cuidado enquanto apresentador, enquanto homem, para que a gente possa conscientizar o homem de que ele não é dono da mulher, de que a mulher não é propriedade dele, e de que a gente precisa acabar com esse negócio de que eu sou o macho, e eu sou o macho, eu mando. Não é bem assim. Eu penso que a gente, homem, eu digo que nós somos parceiro da mulher. Nós somos namorado, ou marido, e amigo e parceiro. Então, a gente tem que andar lado a lado, um ajudando o outro. E esse chamamento que vocês fazem, que a secretaria faz, e que determinados setores da sociedade faz, para ter um cuidado com a mulher, eu acho que isso é muito importante. É de muita importância. E eu acredito que tem que ser. E não só chamar a atenção da mulher para, mulher, se você estiver passando por isso, você denuncie, você corra atrás. Não só a mulher, mas o homem também, né? Chega, homem, pense e repense antes de tratar, de agredir a mulher. Pense e repense quando você vê uma mulher sendo agredida. E de que forma seria uma agressão? É um espancamento? Não. É uma piadinha, é um xingamentozinho, é uma cotoveladazinha aqui. Então, eu digo sempre assim, nós precisamos chamar os homens a atenção para isso, para que isso mude. Vamos mudar essa postura. E nós, homens, que somos pais e avós, nós temos que educar os nossos filhos, mesmo aqueles que já estão se sentindo homem aos 18 anos, nós temos que educar os nossos filhos que ele tem que agir de uma forma diferente. Não só porque é a mulher, porque é um ser humano e tem que ser tratado como ser humano. E a mulher principalmente, porque o que seria do mundo, e aí não é uma demagogia minha e não é uma falsa fala, mas o que seria do mundo se não fossem as mulheres? E o que seria de nós homens se não fossem as mulheres? Então, assim, a minha resposta eu acho que a gente precisa pontuar mais isso. Eu acho que nós, mesmo homem, a gente precisa chamar a atenção dos homens em relação a isso, e não só as mulheres ficarem batendo na tecla que mulher, você tem que pensar assim, você tem que pensar assado. Não, nós homens também precisamos trabalhar essa questão. Chegar nos homens, seja ele conhecido nosso, amigos ou não, né, e chamar a atenção. Como um programa como esse aqui, trazendo essas pessoas para falar disso, desses assuntos que são bastante delicados, como semana passada falamos sobre feminicídio. Então, assim, e eu sou um cara que já fui casado, hoje estou separado, mas sou namorando e tal. E, assim, tenho filha, tenho neta, então, assim, eu quero para minha filha, para minha namorada e para minha neta o maior cuidado do mundo. Minha filha tem 23 anos. Eu nunca na vida, e acredito que ela está me assistindo, e quem me conhece sabe muito bem, eu nunca na vida levantei a mão para minha filha. E olhe que a gente tem uma cultura de que o pai pode bater na filha. Eu não comungo dessa prática. E eu não comungo da prática de que o homem deve levantar a mão para a mulher, independente do que aconteça, independente da situação. Eu acho que tem que ser assim.
Não vamos dizer que em casamentos, relacionamentos, não exista um Claro. desconforto, uma discussão, e aí, não, é tudo mil maravilhas? Não, tem Não, estresse. Quando isso. a gente tem estresse, eu acho que o nosso papel enquanto homem você tem razão, se afasta, vai descansar, vai melhorar um pouquinho a cabeça, aliviar a cabeça, e depois conversa. Eu penso que tinha que ser assim. Nem todo mundo age dessa forma. Então, eu vejo, Elaine, que nós como um todo, mulheres e homens, Realmente. precisamos trabalhar muito isso para ver se muda essa cultura, para ver se muda a cultura do machismo. Porque eu entendo que não é você dando uma de machão que você vai ser homem. Perfeito, Eu acho que ser perfeito. homem não precisa se intitular como o macho, como o macho alfa. Eu acho que ser homem é você cuidar bem da mulher, tratar bem dela, assistir ela no que ela precisa e cumprir o seu papel enquanto homem. E o que eu acho bacana, Regis, eu tive aqui, né, algum mês atrás, com Natália. E o que eu acho bacana é justamente essa troca, né, entre homens e mulheres, quando a gente fala da questão da violência. Por isso que, assim, você perguntou, eu deixei de falar alguma pergunta, de fazer alguma coisa, você perguntou tudo, você entrou em coisas que eu não imaginei que você fosse perguntar. Então, eu senti a vontade, né, de perguntar a você também, porque eu acredito que é a partir dessa conversa e sabendo do seu pensamento, sabendo dessa sua forma de se posicionar, eu acho que isso é muito importante, isso é muito relevante para que a sociedade como um todo ela entenda que quando a gente fala de violência, a gente não pode trazer somente a mulher, né? A gente precisa trazer toda a sociedade. Quando a gente falou que a gente passa pelas escolas, pelas unidades básicas de saúde, mas a gente passa pela casa também para falar com as crianças, com os homens, com os jovens, que é isso mesmo, é o respeito com a mulher, é o respeito com a pessoa, com o ser humano. Então, eu fico muito feliz de ouvir isso da sua parte, em saber que eu estou diante de 3, 4 homens aqui, né, que pensam dessa forma também, e que é importante a gente trazer vocês para essa discussão, porque só assim a gente consegue levar a informação cada vez mais. Muito obrigada, viu, pela resposta, pela essa oportunidade de você me perguntar e eu poder fazer essa pergunta a você também, porque eu acho que é essa construção, é essa conversa aberta que a gente precisa ter realmente. Com certeza. Eu que agradeço, sabe, a oportunidade de poder responder. E ao longo desses mais de 100 programas, 3 anos de programa, é a primeira vez que a entrevistada me faz uma pergunta. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. E assim, falando ainda para você, afirmando isso, que tudo isso que eu falei aqui, esse contexto, essa resposta muito longa que eu dei, não é porque eu estou em frente à câmera, não é porque eu estou à frente de um programa. Quem me conhece muito bem, há mais de 30 anos, né, eu tenho amigos que mais de 30 anos que está me assistindo nesse momento e sabe que essa resposta minha é verdadeira. Então, assim, eu não estou aqui enfeitando porque estou em frente às câmeras. Essa é a realidade. Então, eu penso dessa forma e acho que tem que ser assim. Né? Eu não concordo com essa de que eu sou o machão, eu sou o macho alfa, e eu que mando e eu que digo. Não, ninguém manda em ninguém. Isso, Que esse negócio de ninguém mandar? perfeito. Existe uma conversa, existe um acordo. Então, assim, mandar ou levantar a mão Aí é para onde isso aqui. passa o respeito, Exatamente. tá Eu acho que vendo? eu entendo, Elaine, que a base de todo e qualquer relacionamento e de toda construção, o primeiro é o respeito. Respeito. Eu digo que o respeito é o pilar Isso, de todo relacionamento. Seja ele exatamente. qual for, comercial, político, amoroso, familiar, filho, pai, mãe, trabalho. Então, eu acho que Profissional, esse tudo, profissional, tudo tudo. passa pelo respeito. Então, Exatamente. essa é a minha posição, essa é a minha ideia, e eu espero que essa seja levada aí por muitos lugares. Isso aí. Ok? Elaine, 21 horas 38 minutos, vamos terminar o programa. Olha, eu quero agradecer. Eu falei na conversa com Grazi, que está aqui com a gente, e vou aproveitar, Grazi, já lhe agradecer ao vivo aqui. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Quando eu entrei em contato com você, para que você fosse a ponte para me fazer chegar até a Elaine, eu fiquei muito feliz com a sua. A forma como você atendeu a ligação, eu já me senti à vontade. E aí, como você me recebeu, a forma como nós tratamos tudo para poder chegar no que estamos aqui agora, eu fiquei muito feliz. Então, eu quero lhe agradecer aqui publicamente. Muito obrigado mesmo. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que eu conheci pessoalmente hoje, mas que nós conversamos desde a semana passada e foi muito bom. Então, obrigado pela sua atenção e que Deus possa sempre te abençoar. Tá bom? E aí, sim, aí na conversa que eu tive com ela, eu disse, será que um dia eu teria a oportunidade de entrevistar a nossa prefeita, Emília Correia? Não sei se é possível, né? Mas tudo é possível. Tudo é Entendeu? possível. Eu digo que quando a gente acredita
no que a gente é e no que a gente faz, quando a gente acredita na gente mesmo, a gente consegue chegar longe. Então, eu acredito no que eu faço, acredito no meu trabalho, no meu papel, mas principalmente, em primeiro lugar, acredito muito em Deus. Isso, Então, eu espero perfeito. ter a oportunidade de poder entrevistar a prefeita e fazer várias perguntas, assim como eu fiz a você. Tá? Espero que um dia ela possa vir a esse humilde programa Com para a gente certeza. poder destrinchar muitas coisas aqui e eu poder parabenizá-la mais uma vez, que eu parabenizei uma vez na igreja, né? Encontrei com ela na igreja que eu frequento, e aí foi bem logo depois que ela se elegeu, não tinha tomado posse ainda, e aí eu fui lá e dei um abraço nela na hora do ofertório e parabenizei ela pela conquista, porque é uma conquista muito grande. Depois de 170 anos, Aracaju ser administrado por um prefeito e que está fazendo um bom trabalho e que eu desejo que continue assim. E não conhecia totalmente a Ser Mulher, né? E aí depois que eu consegui chegar até o contato e trazer você aqui ao programa, comecei a buscar algumas coisas sobre a Ser Mulher e vou acompanhar muito mais e desejo do fundo do meu coração que você tenha sucesso, tá? Obrigada. Primeiro, você tenha sucesso profissionalmente à frente da secretaria e que Obrigada. as mulheres aracajuanas tenham sucesso também através da sua gestão aí na Obrigada. secretaria, tá? Obrigada, Eu acredito Regis. que as mulheres precisam muito de alguém com coragem. E aproveitando, parabenizo a prefeita por ter escolhido pessoas capacitadas e técnicos para assumir determinadas funções. Porque eu discordo muito de gestor que coloca pessoas para assumir determinado órgão ou secretaria que não tem nada a ver com a história. Né? Eu acho que tudo tem que passar por... tá, existe gente que tem conhecimento, mas tem que ser técnico, eu acho. Tem que ter vivência. Né? Então, pelo que li no seu currículo aqui, essa bagagem toda lhe gabarita a secretariar essa secretaria. Então, parabéns, sucesso para você. Espero ter outra oportunidade de entrevistar você mais uma vez aqui. Espero ter a oportunidade de estarmos juntos em alguns lugares, em alguns momentos. Com certeza, Regis. Tá Nós bom. vamos conversar muito. Eu agradeço a oportunidade, né? Assim, eu acho que tudo ele vai Deus, né? Esse universo aqui é o momento para a gente falar, para a gente conversar. Você disse, você já veio aqui durante esse pouco período, mas foram programas diferentes para ouvintes diferentes, mas no mesmo lugar. Então, eu acredito que aqui estamos fazendo história, estamos levando informação, fazendo história para as pessoas que estão em casa, encorajando as mulheres a buscar ajuda, né, tanto para romper o ciclo da violência, como para buscar sair da situação de vulnerabilidade e até na questão política, porque a gente abordou vários temas aqui. Então, eu só tenho a agradecer a você, a sua equipe, a todos que fazem parte, né, que acompanham o seu programa há quase 3 anos, como você falou, e dizer que esse é um trabalho que é feito por várias mãos, por várias pessoas, com vários sentimentos e sentimentos verdadeiros que a gente precisa entregar para a população aracajuana e principalmente para as mulheres. Interessante. E aí, vamos deixar aí o contato, como é que a mulher faz para ter acesso à secretaria. Você falou lá durante a entrevista toda o endereço e tal. Você pode repetir novamente endereço, telefone, rede social e também fique à vontade para fazer. Divulgar Elaine, fora secretária municipal da secretaria Olha, ele vai lá da Ser buscar Mulher depois. Vamos lá, o municipal. nosso endereço, né, eu vou falar do CRAM. O Sim. CRAM é porta aberta também, é o centro de referência para as mulheres vítimas em situação de violência. Fica ali na rua Campo do Brito, 109, na rua da Deso. A gente funciona de 7 até às 17. A Ser Mulher, a secretaria mesmo, fica ali na rua de Boquim, número 67. A gente funciona de 8 até às 17, de segunda a sexta. Nossa rede social, todos os dias, não é, João? A gente solta ali um vídeo, levando informação, trazendo conhecimento para as mulheres, que é o Ser Mulher Aju, né? @Ser Mulher Aju. E temos também a nossa ouvidoria da mulher através do número 98137 1409. 98137 1409. E quem quiser conhecer mais um pouquinho de Elaine, DRA, né, doutora Elaine Oliveira, com 2A no final. Lá eu sempre posto um pouco da minha vida. Às vezes eu fico sumidinha, mas eu sempre estou ali falando com as pessoas e levando um pouco da minha vida pessoal, né, porque eu tenho uma vida por trás dessa gestora, dessa mulher. Tenho uma vida, sou casada, tenho 2 filhos, amo os animais, sou apaixonada pelos animais. Estou sempre ali postando um pouco da minha vida. E está aí o meu Instagram, para quem quiser acompanhar um pouco também do meu trabalho, que é DRA, né, doutora Elaine Oliveira, com 2A. Bacana. Então, essa aqui
Vou repetir o nome, né? Doutora Elaine Oliveira, nossa entrevistada de hoje, falando sobre a Secretaria Municipal do Respeito à Política para as Mulheres de Aracaju. Recém-criada, né? Recém-criada porque tem 9 meses, não completou um ano ainda não. Mas que já está com um trabalho muito bonito, brilhante e muito interessante aí na cidade de Aracaju. E vamos torcer que dê certo e que a Secretaria possa crescer e possa dar frutos para Aracaju e para as mulheres aracajuanas. Ok? Agora são 21 horas e 44 minutos. E a gente encerra o programa de hoje agradecendo aí a todos vocês que ficaram ligadinhos pela Rádio Jubilee FM 105.9, ouvindo a gente aí, você que está ouvindo de casa, do seu escritório, que a gente está trabalhando na hora dessa, né? Você que ficou ouvindo aí do rádio do seu carro, que não perdeu a atenção no trânsito, mas não parou de ouvir a gente também. Muito obrigado a você que ficou assistindo a gente através do canal Conversa Aberta com Regis no YouTube, seja através do seu celular, do seu tablet, do seu telefone, do seu computador, notebook, na televisão da sua sala ou deitado na sua bela cama assistindo ao programa Conversa Aberta com Regis. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação também. Segunda-feira que vem tem mais programa Conversa Aberta com Regis. O mês de março está recheado e muitos dos entrevistados vêm falando sobre Aracaju, porque eu resolvi trazer no mês de março para trazer coisas sobre Aracaju, que é o mês da nossa cidade, onde completa 171 anos. Então, segunda-feira, nós temos alguém que vai falar algo sobre Aracaju, novidade. De hoje a 15, também novidades sobre Aracaju, que tem gente que não conhece, então estarei trazendo também. Nossa, tem muita coisa boa aí no mês de março. Então, que você fique ligadinho aqui, programa Conversa Aberta com Regis, toda segunda-feira, das 20 às 22, aqui na Rádio Jubileu e também no canal Conversa Aberta com Regis.